Olá, como você está? Tudo bem com você? Seja bem-vindo à semana 2 do PET 3 de Língua Portuguesa. Nesta semana nós temos o eixo temático Linguagem e Língua e como tema nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais. Vocês se lembram que dentro da língua portuguesa, na gramática, nós temos 10 classes gramaticais. Pois é, então nós vamos falar sobre uma dessas classes hoje, que são os pronomes. Mas antes, vamos lembrar o que são os pronomes? Vocês se lembram? Essa é uma classe de palavras responsável por designar pessoas ou coisas, indicando-as. Além disso, eles podem remeter a palavras, frases e orações expressas anteriormente. Os pronomes são divididos em tipos. Então, pronomes são palavras que nós utilizamos para substituir um substantivo que já utilizamos numa frase anterior, para evitar a repetição. Ou ele pode substituir até mesmo uma frase ou uma oração, dependendo do contexto. E a classe dos pronomes, ela é dividida por categorias. Nós temos os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes pessoais, que são os que nós vamos estudar hoje. Hoje nós iremos identificá-los, ver como eles são usados e avaliar seu uso contextualizado. Aqui nós temos um quadro onde vocês vão ver como são organizados os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Então, aqui nós temos as pessoas do singular e as pessoas do plural. Na primeira coluna estão os pronomes pessoais retos: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. São aqueles pronomes que eu utilizo quando vou conjugar um verbo, por exemplo. Então, esses aqui são os pronomes retos, eles funcionam dentro de uma oração como sujeito da oração. Aqui nós temos os pronomes oblíquos, cada um deles vão se referir a uma dessas pessoas aqui dos pronomes retos, como vocês podem observar, e eles podem ter mais de uma função. Eles podem funcionar como objeto direto, como objeto indireto, às vezes como sujeito, então vai depender do contexto em que ele está inserido. Para a primeira pessoa do singular, que é eu, pronome reto eu, nós temos os oblíquos me, mim e comigo. Para a segunda pessoa do singular, tu, temos te, ti, contigo. Para a terceira pessoa do singular, temos ele e ela, que são os retos. Nós teremos os oblíquos correspondentes, que são o, a, li, se, si e consigo. Vamos ver alguns exemplos com o emprego desses pronomes oblíquos. No caso de me e mim, que às vezes gera confusão quanto ao uso, algumas pessoas apresentam dificuldade em reconhecer onde utilizar me, onde utilizar mim. Então, vou dar uma dica para vocês do uso desses dois pronomes. O pronome me, ele virá sempre acompanhado de um verbo. Grave isso aí. Me virá acompanhado de um verbo. Por exemplo, vim te ver, pois me preocupei com você. Me preocupei. Então, note que o me acompanha o verbo preocupei. Ou, amanhã você me fala o que faremos sábado. Amanhã você me fala. Então, acompanha o verbo fala. Então, sempre virá acompanhado de um verbo, o pronome oblíquo me. No caso do pronome oblíquo mim, ele já virá regido por preposição. Lembra o que é preposição? Aquelas palavras que ligam os termos de uma oração? De, a, para, com, contra, entre, são exemplos de preposições. Então, sempre que você for utilizar mim, virá acompanhado de uma preposição. Por exemplo, você pode pegar esta caneta para mim? Então, antes de mim veio para mim. Então, ele foi regido pela preposição para. Outro exemplo, a sua irmã disse que gosta de mim. De preposição. Então, sempre acontecerá de mim vir junto de uma preposição, regido por uma preposição.
Aí nós temos a segunda pessoa, ter, ti, contigo, e a terceira pessoa, como vocês podem ver, o, a, li, se, si, consigo. Vamos ver um exemplo da terceira pessoa de uso desse a aqui, por exemplo. Olha, quando eu falo assim, Márcia foi à festa, eu a vi dançando. Eu vi Márcia dançando, eu a vi. Então, substitui Márcia por esse pronome a. Então, é dessa forma que nós utilizamos os pronomes para substituir os nomes dentro de um texto. Isso você vai fazer com as demais pessoas do discurso. As pessoas do plural, nós, para nós, eu tenho os oblíquos nos e conosco. Para a segunda pessoa do plural, que é vós, nós temos os correspondentes vos e convosco. E para a terceira pessoa do plural, eles ou elas, nós temos os, as, lhes, se, si, consigo. Então, esse é o quadro dos pronomes pessoais, retos e oblíquos, que é muito importante que vocês conheçam todos, saibam utilizá-los para que o seu texto fique bem coeso, coerente e de fácil entendimento pelo leitor, evitando repetições. Os pronomes pessoais, então, são aqueles que substituem substantivos e indicam as três pessoas do discurso, tanto no singular quanto no plural. Agora vamos ver um poema para nós vermos emprego de alguns desses pronomes pessoais. Teus olhos são brincalhões. Bom, no título já tem um pronome teus. Teus aqui é pronome possessivo, ele indica posse, refere-se à segunda pessoa, tu. Teus olhos são brincalhões, como bolinhas de gude, rolando de luz em luz, até o fundo mais fundo, da fundura dos meus olhos. Aqui, além de teus, eu tive meus, que também é outro pronome, possessivo, indica posse, meus é da primeira pessoa, eu. Eles se encaixam redondos no aro de minhas órbitas, e como eu vejo melhor quando acendo esse farol, dos teus olhos, dos meus olhos. Aqui já aparece para nós alguns pronomes pessoais do caso reto, eles, que é terceira pessoa do plural, e eu, que é a primeira pessoa do singular. E mais uma vez aparece pronome possessivo, minhas, meus, teus, e esse aqui que seria pronome demonstrativo. Mas nós estamos estudando a ocorrência dos pronomes pessoais. Então, aqui são eles e eu, esses dois que apareceram aqui. Note que no poema há a presença das três pessoas do discurso, que são o enunciador. Quem que é o enunciador? É quem está falando, é a primeira pessoa. O enunciatário, o que é o enunciatário? É com quem o enunciador fala, é a segunda pessoa. E o assunto, de quem ou de que o enunciador fala, terceira pessoa. A primeira pessoa nesse poema é o eu lírico que aparece aqui nesse verso. Eu vejo melhor. Então, aqui, ó, primeira pessoa, eu. A segunda pessoa é o tu, que não aparece na forma tu, mas aparece na forma teus, aqui nesse verso. Teus olhos são brincalhões. Então, há alguém falando com alguém, né? Então, esse alguém falando é esse eu. Falando com quem? Com esse tu aqui, representado pelo pronome teus. De teus olhos são brincalhões nesse verso. E a terceira pessoa, que são os olhos da pessoa amada, o assunto do eu lírico. Eles se encaixam redondos. Então, eles aqui na terceira pessoa. Por meio do poema, podemos ver o uso dos pronomes pessoais no texto. Eles também estão presentes na nossa fala cotidiana no português não padrão. Então, o tempo todo estamos utilizando esses pronomes no nosso falar cotidiano do dia a dia. Vamos continuar vendo o funcionamento dos pronomes pessoais no texto, mas agora analisando os oblíquos. Vamos ver a tirinha. Um duende? Preciso capturá-lo. Veja, peguei um duende. É o primeiro parque temático que você visita, acertei? Então, aqui houve a ocorrência de um pronome oblíquo. Vamos observar. Observe o enunciado. Preciso capturá-lo aqui no segundo balão. Você consegue identificar a quem se refere o pronome oblíquo lo? Preciso capturá-lo. Capturar quem? Duende. Então, esse lo substituiu o substantivo duende, que foi citado anteriormente, para não ocorrer a repetição desse nome.
Se você respondeu doente, acertou. Veja que não houve necessidade de repetir a palavra doente, porque o pronome fez o papel de retomá-lo. Então, essa é a função do pronome, retomar um termo já dito, substituir esse termo, evitar a repetição. Agora, atenção para a regrinha de uso dos pronomes oblíquos o, a, os e as. Eles podem sofrer modificações no som e na escrita, quando vêm após alguns verbos. Quando os verbos são terminados em R, S ou Z, você vai acrescentar a letra L. Olhem só o exemplo. Comprar o livro. Substituindo pelo pronome, retirando o substantivo livro, eu vou fazer assim, comprá-lo. Então, o que aconteceu? Esse R aqui do verbo comprar desaparece e eu transformo esse pronome o em lo, comprá-lo. O mesmo acontece quando os verbos são nasais, ou seja, aqueles verbos que terminam em M, ão, oin, ons ou oen. Neste caso, você vai acrescentar a letra N antes do pronome. Por exemplo, enviaram a carta. Eu vou tirar a carta e vou substituir pelo pronome feminino a. Mas vai ficar enviaram na, porque o verbo terminou em M, então eu acrescento a letra N. Enviaram na. Muita atenção com essas regrinhas para que você faça a substituição correta. Agora que já estudamos sobre o conteúdo, vamos praticar. Coloque aí o título na sua apostila ou no seu caderno de língua portuguesa para que a professora possa identificar você. Atividades. Número 1. Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo repetido por algum dos pronomes oblíquos, o, a, os ou as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. Letra A. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, não podemos escrever repetindo as palavras dessa forma, né? O texto não fica bem escrito. Eu tenho que substituir o cardápio, que é o termo que foi repetido aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou utilizar o pronome o, que é masculino. O garçom trouxe o cardápio e entregou o ao meu pai. Então, substitui cardápio pelo pronome o. Letra B. Li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Veja bem, repetiu os livros. Então, esse termo aqui eu tenho que tirá-lo e substituir por os. Como que fica? Li os livros e entreguei-os no prazo à biblioteca. Letra C. A mãe levou a filha ao colégio e beijou a filha, despedindo-se. Repetiu a filha. Vou substituir pelo pronome a. A mãe levou a filha ao colégio e beijou-a, despedindo-se. Ok? Letra D. Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. O termo que se repete é o livro. Então, vamos fazer a substituição pelo pronome. Jonas escreveu um livro, mas ninguém o leu. Notem que, neste caso aqui, eu tenho um pronome ninguém. Essa palavra ela tem um sentido negativo. As palavras com sentido negativo, como nunca, jamais, não, elas têm o poder de atrair o pronome para próximo delas. Então, vai ficar nessa ordem. Jonas escreveu um livro, mas ninguém o leu. Letra E. Comprei as medalhas. E na festa de encerramento dos jogos, entreguei as medalhas aos atletas vencedores. O termo que se repete, as medalhas. Então, vamos fazer a substituição. Comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos, entreguei aos atletas vencedores. Dessa forma, o seu texto vai ficar bem mais escrito, vai soar melhor. Agora, na questão número 2, nós temos aqui um trecho da resenha crítica do filme Milagre da Cela 7, que nós vamos ler. Sugiro que vocês assistam, é um filme muito interessante, transmite uma mensagem muito bacana pra gente. Milagre na Cela 7. A trama conta a história de Memo, Aras Bulu e Velim, um pai solteiro,
com deficiência intelectual que vive em um pequeno vilarejo da Turquia com a filha Ova e a avó, Fátima. Muito amável, o rapaz é conhecido e querido por todos os habitantes. Mas é Ova quem sofre com a situação. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco. Tomado pela raiva, ele ordena a captura e prisão de Memo, enviando-o para a prisão, enquanto aguarda a ordem de execução da pena de morte. Vocês encontram a crítica completa nesse site que nós temos aqui abaixo. Então, sobre esse texto, nós temos a seguinte questão. 4 pronomes foram destacados no texto. Com o uso desses pronomes, quais palavras não foram repetidas? Como a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? Então, vamos ver aqui, olha. O que não faz ela o amar menos? Ela refere-se a quem? A Ova, que é a menina aqui do filme. Então, ela é Ova. O amar. Quem que Ova ama? O pai. Então, o está no lugar de pai. Ela está no lugar de Ova e o está no lugar de pai. Agora aqui nós temos o pronome ele. Tomado pela raiva, ele ordena. Como que eu faço para descobrir? Eu volto aqui na frase anterior. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco. Tomado pela raiva, ele ordena a captura. Quem que ordena? O tenente do exército turco. Então, ele aqui refere-se ao tenente do exército turco. Agora aqui nós temos enviando o. Quem que é esse o? Vamos retomar de novo. Ordena a captura e prisão de Memo. Enviando o. Enviando quem? Memo. Então esse o aqui substitui Memo, ok? É muito fácil, é só você retomar a frase anterior que você descobre quem que o pronome está substituindo, a quem se refere. Como que a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? Fazendo com que você não repita a mesma palavra. A repetição da mesma palavra vai deixar o seu texto pobre. Fica parecendo que seu texto é escrito por alguém que não sabe utilizar muito bem as construções sintáticas da língua portuguesa. Então, nós devemos evitar esses termos repetitivos, porque fica cansativo, não fica bem escrito. Então, a utilização dos pronomes, ela serve para isso, para retomar elementos, evitando a repetição dentro de um texto. Agora nós vamos ver a questão número 3, que vem com a colocação do pronome oblíquo. Nós temos que observar onde está a incorreção. Então vamos lá, letra A. Para não aborrecê-lo, tive que sair. Notem que aqui eu tenho uma palavra negativa, não. Então o correto, quando eu uso uma palavra negativa, é colocar o pronome logo após essa palavra. Então eu deveria ter escrito assim, para não o aborrecer, tive que sair. Então, já é nessa primeira frase aqui que nós temos a incorreção da colocação do pronome. Vamos analisar as outras. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Sentiu-se, né? Está correto. Letra C. Não me submeterei aos seus caprichos. Aqui, notem que aqui já veio me depois do não, o que não aconteceu na letra A. Então, aqui também está correta. D. Ele me olhou algum tempo comovido. Ele me olhou, está correto também. E letra E. Não a vi quando entrou. Aqui também teve a palavra negativa e o pronome veio para perto dela. Então, realmente, a incorreção ocorreu na letra A. Espero ter ajudado vocês com as atividades da semana 2. Um grande abraço e até a próxima.